Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Atlassian Week Brasil 2020. Meu nome é Júlio César Silveira. Eu vou falar aqui um pouquinho hoje, durante uns 30 e poucos minutos, sobre estratégias, né, de migração do ambiente server para cloud ou data center. A ideia é focar mais no cloud, mas as dicas, as estratégias que a gente vai mostrar aqui nessa apresentação, de como montar esse plano de migração, vale também para data center, na sua grande maioria. Lógico que server é um pouco diferente, né? Cloud é um pouco diferente do, do, do data center, né? O data center se aproxima mais do server, mas mesmo assim essas dicas e essas técnicas são úteis para um plano de migração de data center também. Antes de iniciar, vou apresentar aqui um pouco. O meu nome é Júlio César Silveira, eu sou CEO e atuo como arquiteto de soluções e pré-venda aqui na Trailer Tecnologia. Aqui na tela está o meu QR Code do meu LinkedIn, vocês ficam à vontade aí para capturar a tela e me adicionar no LinkedIn, nas suas redes aí, enviar qualquer necessidade ou dúvida em relação a serviços da Trailer Tecnologia, situações de Atlassian, assim que eu puder, eu estou sempre respondendo aí o pessoal que envia dúvidas no LinkedIn. Bom, a ideia do dia de hoje é a gente falar então um pouquinho, né, da análise dos requisitos, né, básicos aí que a gente tem que levar em consideração num plano de migração de server para cloud ou data center, e umas fases que a própria Atlassian, né, recomenda, e nós da Trilei também recomendamos que sejam feitos pelo menos esses passos aqui, essas fases, né, sendo levadas em consideração, não importa o tamanho do ambiente que você pretende migrar. É importante passar por todas essas fases e fazer um detalhamento completo em cada uma delas, porque uma migração dessa não é tão simples, principalmente para cloud no momento. Então tem que ser levado em consideração muitos pontos que a gente vai ver aqui. Tá? Requisitos, né? Então, antes de começar a pensar em transportar sua base server, seja ela de Jira, de software, Jira Service Desk, Jira Business, ou Confluence, ou Bitbucket, e que você tenha na modalidade server, migrar ela para nuvem, para o cloud ou para o data center. Temos algumas questões a ser consideradas para uma compreensão básica aí, né, dos requisitos de migração, e então algumas perguntas aqui que são importantes. Quais são os objetivos dessa mudança que você espera alcançar a longo prazo? Agora a estratégia da Atlas está mudando no sentido de que a modalidade de server está sendo descontinuada, né? Então, há tempos atrás, esses objetivos aqui poderiam ser um pouco diferente do simples fato de não haver mais a modalidade server em algum momento daqui para frente, e você vai ter que optar por ir para o cloud ou para data center. Mas é bom essa pergunta ser feita igual agora, nesse conceito novo, para decidir, né, se data center é a melhor alternativa ou cloud, né? Orçamento é importante ser levado em consideração nessa situação, porque o licenciamento vai mudar, né? Você sai do modelo que atualmente no server era de licença perpétua, e você poderia pagar o suporte anual
para ter direito a atualizações, suporte da classe e tudo mais. E você parte agora tanto para o Server quanto Data Center como um modelo de subscrição, ou seja, é necessário que a licença esteja sempre ativa para o produto Data Center continuar funcionando ou o seu cloud está sempre disponível. Caso contrário, é, você para de funcionar o produto, você perde o acesso ao cloud não tendo a licença renovada. Então é um ponto importante aqui, questão de orçamento e licenciamento recorrente. Quais os produtos que você deseja migrar e qual o tamanho da sua empresa. Então, a empresa tem o Salgira, a empresa tem GiriConference, tem GiriConference Bitbucket, ou seja, quais são o número, né, de produtos, né, que a gente vai migrar e o tamanho, né, que a gente tem nesse ambiente. Isso vai nos trazer algumas métricas de complexidade, tudo isso vai ter que ser colocado no papel ali, para mais para frente a gente vai falar um pouco do plano, né, da parte de planejamento dessa migração e dos testes que tem que ser feito para depois a virada de chaves correr melhor, com menos problemas possíveis. Questão de requisitos de segurança, requisitos legais, de conformidade e gestão de privacidade. Então aqui é um ponto que também que tem que ser levado em consideração, dependendo do teu tipo de negócio, para até decidir se cloud ou data center, qual é o que é mais interessante para você. Tenta em ver esses requisitos, né? Porque um ponto que tem que ser levado em consideração atualmente na cloud é os seus dados, né, vão estar na nuvem da Atlassian. Então, o seu negócio permite isso, as regras legais ou qualquer outra conformidade de privacidade que você tem no seu negócio, permite que você possa hospedar isso no cloud no exterior ou algo do gênero. Então, tudo isso tem que levar em consideração nesse ponto aqui, né? Porque a versão Data Center, a partir de agora, é a única que você pode auto-hospedar, ou seja, rodar os seus dados dentro do seu Data Center privado. Outra opção é cloud da classe, então é fora do seu Data Center. Então, questões legais aqui tem que ser levadas em consideração. E não menos importante, né, para a migração, principalmente para cloud, hoje em dia a parte dos apps de server e data center estão muito parelhos, ou seja, o app que tem para server tem para data center. Há um ano atrás, 2 anos atrás, não era bem assim, então tinha essa discrepância. Às vezes um app funcionava no server, a maioria, né, e no data center não tinha suporte. Isso evoluiu bastante, passou a ter suporte no data center, a maioria dos apps, e está evoluindo agora, né, a nova onda, né, que a Atlas está promovendo aí, é que os fornecedores de apps do Marketplace estão correndo atrás para disponibilizar seus apps e as funcionalidades que os seus apps têm em data center ou server no cloud também. Então, questão de tempo que o cloud também já vai estar com a maioria dos apps sendo suportados nele e com a maioria das funcionalidades atuais que já existem no server e no data center. Então, esse é um ponto importante, né? Porque você tem uma instância complexa com muitos apps e muito uso desses apps, isso é um ponto que pode fazer com que você tenha que esperar um pouco para migrar para o cloud ou para o data center. Tendo em vista que os apps que estão nessas outras modalidades ainda não estão com as funcionalidades que você usa no server. E aí tu não poderia migrar no sentido que você ou vai ter que migrar e refatorar algumas configurações, aí tudo tem que ser colocado no plano, no papel e ver o quanto vai custar isso de trabalho, para ver se compensa fazer isso agora ou compensa esperar o fabricante desse app trazer esses requisitos, esses recursos para a modalidade que você deseja ir. Então, é um ponto que tem que ser levado em consideração também. Bom, seguindo aqui, fase 1, né?
avaliação. Então, eu já comentei um pouquinho aqui já nessa introdução da comparação, né, de nuvem, servidor, data center, quais as diferenças que temos em relação a isso, né? Como a gente está falando em migração de server para cloud ou data center, ou seja, a modalidade server passará a não ser comercializada a partir de fevereiro de 2020 e não terá mais renovação a partir de fevereiro de 2021, desculpa, e não terá renovação a partir de fevereiro de 2022 e com o suporte finalizado em fevereiro de 2024. Esse período, clientes e servers terão que optar por cloud ou data center, dependendo da sua complexidade e do seu tamanho, né? E aí, tendo em vista isso, a diferença então de cloud para data center, olhando para essas duas opções que a gente pode sair do server, o cloud é o ambiente da classe, né, hospedado pela classe, com toda a parte de infraestrutura, segurança, certificações, tudo isso já garantido, tudo isso entregue com a sua licença de subscrição cloud pela classe. Você só tem que acessar a instância como administrador e fazer configuração dos seus processos, dos seus fluxos, as suas boas práticas, enfim, do seu negócio dentro do Jira Cloud, ou do Confluence, ou do Bitbucket, ou de qualquer outro produto. O Data Center, assim como o server, você tem todo o trabalho de ter que configurar a instalação, questão de segurança, banco de dados, backup, atualização de versão, você tem que fazer todo o processo de atualização. Então, tudo isso, tudo que a classe faz no cloud, no data center fica a caráter da sua equipe ou de um parceiro que atua e presta serviço para vocês. Então, basicamente tem essa diferença, né, de trabalho. E no data center a gente tem a flexibilidade de fazer mais customizações, né, porque é um ambiente auto-hospedado, a gente consegue integrar com um banco de dados local, com informações que não estão abertas na internet, porque eu consigo conectar e integrar no Jira, ou no Confluence, no Bitbucket, entre outras vantagens de um ambiente hospedado dentro da sua infraestrutura, no sentido de que se a infraestrutura sua não está tão aberta para a internet. Data Center também traz a alta disponibilidade, escala de performance, enfim, vários recursos enterprise que para ambientes de alta disponibilidade, ambientes críticos em cluster, ele atende muito bem. Nada que o cloud também não vai atender, porque a classe está evoluindo aí na parte do cloud enterprise, que vai ter suporte também para clientes de alta disponibilidade e tudo mais. Mas aí a gente tem que analisar aqueles pontos lá que eu comentei há pouco atrás, né, de questão de dados e, enfim, e tudo mais que tem que ser analisado se pode ficar na nuvem ou não. Então, nessa fase de avaliação, né, a gente tem que analisar aí a parte de implantação, administração, segurança e conformidade da nuvem. Então, tudo isso que eu comentei há pouco, na nuvem já está disponibilizado pela classe, garantido pela classe, dentro da sua subscrição cloud. E já no ambiente data center, né, no self-managed, você é responsável por todos esses requisitos não funcionais que tem que ser mantidos dentro do ambiente data center, né? E além, a classe vai trabalhar, vai te disponibilizar apenas correções de bugs, novas versões, novas releases do produto e o restante das configurações de infraestrutura, segurança, backup, alta disponibilidade, privacidade, tudo isso tem que estar você tem que gerenciar, né? Você é responsável por isso. Isso não faz parte da licença que você adquire. Já na nuvem, isso já
faz parte da licença, da subscrição do cloud, e Atlassian que cuida de tudo isso, e você se preocupa apenas com a administração dos seus processos, das suas configurações, personalizações dentro do Jira, do Confluence ou de qualquer outro produto. Então tem a parte da questão de planos e preços, né, que tem que ser analisado. Hoje na modalidade cloud a gente tem várias opções do cloud, então dependendo dos requisitos que tu vai precisar de um Jira Software, de um Jira CS Desk, que tu vai usar ali a versão Basic, a versão Enterprise, aí para cada produto hoje temos com várias modalidades diferentes, né? No dia de hoje, né, a gente já está, o Jira CS Desk já mudou de nome, virou Jira Service Management, e já traz N recursos com várias modalidades de licenciamento também para o cloud, que são coisas interessantes que a Atlassian vem mudando aí nos seus modelos de plano de preços e que tem que ser analisados também nesse conceito de análise de preço e tudo mais que a gente tem que ver para fazer a escolha, né, de usar o cloud ou o data center. Avaliação, definição dos papéis. Então aqui é um ponto que a gente chega que durante a migração a gente tem que definir os papéis dos envolvidos nessa migração, porque vai ter a parte de quem vai testar, de quem vai validar os processos que funcionavam na versão server, agora tem que ser validado na versão cloud ou data center. A pessoa que vai fazer o processo de migração em si, os profissionais da área de negócio que vão testar também a parte que toca a eles na parte do processual e tudo mais, os stakeholders. O gerente vai coordenar todo esse projeto de migração e por aí vai. Então, definição dos papéis, das responsabilidades de cada um dentro desse processo tem que ser feito nessa fase de avaliação. Tendo passado essa fase de avaliação e a gente já está, definiu qual modalidade a migração será feita, cloud ou data center, a gente começa a trabalhar com o planejamento disso, né, da migração. Então, basicamente, analisar ali o tamanho e a complexidade dos dados da sua instância. Então, se você tem ali uma instância menor de 750 usuários, uma instância média ou pequena, com mais de 750 usuários já é grande ou muito grande, dependendo do volume desses usuários. O número de apps que você tem dentro dessa instância, se é menor que 6 apps, que é maior que 6 apps, é um número aqui que a Atlassian dá como um norte para a gente poder classificar e considerar na linha, né, de complexidade da nossa migração. E o número de produtos Atlassian dentro desse plano de migração. É só o Jira, é o Confluence, é o Jira e o Confluence, é o Jira e o Confluence Bitbucket. Então, isso também vai tornar o nosso plano mais complexo ou menos complexo e também trabalhoso ou menos trabalhoso dentro dessa análise aí que tem que ser feita. E definindo esse plano, a gente escolher a melhor estratégia, né, de migração e como é que vai ser o método de migração. Basicamente, não temos muito que fugir, seja instâncias grandes, seja instâncias pequenas. O básico é você tem que testar, você tem que fazer em ambiente de teste, simular, fazer uma vez, deletar os dados, fazer de novo, verificar tal problema, ver como corrigir, encontrou outro problema, ver como corrigir, problemas com plugins, contato com o fabricante do plugin, faz isso, faz aquilo, para ir resolvendo todos esses problemas, e você vai criando um backlog de problemas e como resolvê-los. Né? Que basicamente a gente vai ver que é o nosso plano, né, de migração, de tudo que durante essa fase, né, que a gente inicia no plano aqui,
e aprimora dentro da fase de teste, que é a próxima fase. Isso vai dar depois o nosso checklist final lá na migração final de produção. Então, isso é importante. Começa aqui esse checklist e ele é complementado na fase de teste também. Porque aqui a gente já tem algumas coisas já definidas que vão ter que ser checadas e algumas ações que já vão ter que ser feitas depois da fase de migração. A gente consegue, dentro da fase do plano aqui, já ter essas informações. Daí, desenvolver esse plano de migração, colocar isso no papel, numa ferramenta, distribuir as atividades para quem vai fazer o quê, e aí, tendo esse plano definido, iniciar os ciclos de execução desse plano na fase 3, que é a fase de teste. Então, definir meu plano, quem vai fazer o quê, em que fase, tarefas predecedentes, o que tem que ser feito, as ações que tem que ser feitas antes de outras ações. E agora a gente vai fazer a primeira rodada de teste desse plano. E aí, aqui é um ponto, é um momento onde podem acontecer mais N rodadas até você conseguir chegar, finalizar a fase de teste e deixar apto a migrar o ambiente para cloud ou para data center com o mínimo dos requisitos que você considera necessários e essenciais que funcionavam no server a ter que funcionar em cloud ou data center. Então a fase de teste é uma fase árdua, é onde todo o time está envolvido, né? Tanto quem executa a migração, quem aplica os troubleshoots de problemas que foram encontrados e como resolver, como também dos usuários-chave, dos stakeholders, que vão ser responsáveis pelas validações e homologações daquilo dos seus fluxos de trabalho, seus processos, seus quadros Kanban, suas filas de Service Desk, seu portal, e por aí vai, todas as configurações que você tem em plugins, integrações que você possa ter com outros aplicativos externos ou sistemas externos. Tudo isso tem que ser validado, ajustado, reconfigurado, reprogramado nessa fase de teste da migração, seja ela para o cloud ou para data center. Então aqui a gente não importa muito o destino, essa fase aqui é importante, ela tem que ser estressada ao máximo, porque se ela for feita de uma forma muito relapsa, problemas vão ser passados para a produção e aí depois da fase 4 de migração, a gente vai ter o que? Colocou o ambiente no ambiente de produção no ar e aí os usuários no primeiro horário do dia seguinte, do final de semana seguinte da migração, reclamando, não funciona isso, não funciona aquilo, funcionava antes, não funciona agora. E aí aquele Deus nos acuda de tentar resolver problemas que deviam ter sido detectados e resolvidos na fase de teste. Então aqui é a fase mais importante da migração. Tá? E a fase 4, tendo a fase de teste, né, tendo sido concluída e você já estressou o máximo tudo que poderia achar de problema e o que foi achado de problema já tem uma solução, seja ela definitiva ou de contorno, mas que faz com que os usuários conseguirão seguindo o uso dos fluxos de trabalho, as configurações que tinha anteriormente no server, agora no data center, no cloud, de uma forma diferente ou não, mas que é possível de obter o mesmo resultado que você obtinha antes. Então você está com um plano completo e apto a entrar e virar a chave para a migração em produção. Aqui nesse momento, normalmente é se definido uma janela de migração e aí, baseado no plano, na fase de teste, a gente tem um playbook ali de tudo que tem que ser feito e
de problemas que foram encontrados e como resolvê-los. E aí a gente consegue ter uma ideia de quanto tempo vai precisar dessa janela de migração para poder esquedular isso a ser feito durante uma semana à noite, por exemplo, se for uma coisa não muito complexa, e em 4, 5, 6 horas de trabalho é possível reaplicar todas as configurações e ajustes que foram detectados na fase de teste. Então se determina uma janela aí após as 6 horas, no final do dia, para tira os acessos ou coloca o acesso somente leitura no ambiente atual do GIA Server e inicia o trabalho de migração. Terminando isso, já manda uma notificação para todas as pessoas com a nova URL de acesso ao Gira, já no data center ou no cloud. E o dia seguinte é a fase 5, que a gente vai ver mais na sequência, que é a pós-migração. Se o plano de migração se tornou complexo, ou seja, temos um ambiente complexo com muitos plugins, muitas configurações e que gerou um backlog de ajustes muito grande que precisa ser, para ser concluído, precisa de um dia ou 2 dias de trabalho de 1, 2, 3 pessoas. Aí a nossa fase de migração tem que acontecer no final de semana, ou seja, sexta-feira à noite o acesso é removido da atual instância de produção e a gente vai trabalhar no final de semana ou até às vezes, dependendo da complexidade, precisar de mais tempo, se encaixar numa janela de um final de semana que inclui um feriado, e aí tu tem mais dias aí para trabalhar na migração, em produção, sem que afetar os teus usuários, porque final de semana, feriado e tal. Então é um momento aqui de definição da janela e mão na massa, migração mesmo, fazer tudo que foi feito na fase de teste e aplicar todas as correções e ajustes necessários que foram levantados na fase de teste, a fase mais importante que eu comentei há pouco tempo atrás. Agora aqui é só reaplicar todo o checklist, né? Feita a migração, a gente entra na fase pós-migração. E aí, boas-vindas, né? Sucesso, vitória, alegria. Conseguimos atingir a meta de migrar o ambiente, aplicando tudo o que foi feito, levantado lá no planejamento, que foi detalhado e melhorado na fase de teste e que foi aplicado na fase de migração. Agora a gente está na fase de pós-migração. Basicamente aqui a gente vai estar com as pessoas com acesso ao novo ambiente e a gente tem que oferecer o suporte, né? Porque acho que todo mundo sabe, por mais detalhado, por mais mitigado, por mais bem feita a fase de teste, que é a fase mais importante que eu comentei lá há pouco, dos slides anteriores, sempre fica alguma coisinha para trás, né? Principalmente em ambientes muita complexidade, com muitos processos, muitos plugins, algum fluxo de trabalho foi esquecido de testar, alguma post-function lá que não passou e ninguém viu que deu problema, e aí um campo não foi preenchido e esse campo era necessário em tal lugar que após o uso em produção se percebeu o problema. E aí tem que estar o time, né, de migração tem que estar de suporte aqui, de pós-migração, de prontidão, para o mais rápido possível resolver esses eventuais probleminhas que possam ter passado da fase 3 lá de teste, né? Ou às vezes até acontece, né? A gente já tem situações, pela nossa experiência de migração que a gente já fez de server, data center, server para cloud, alguma coisa que estava na fase de teste foi detectada, só que na fase de migração, na fase 4, o pessoal que estava aplicando isso esqueceu de aplicar aquele checklist, ou enfim, ou aplicou errado, porque são seres humanos fazendo essas ações, né, pessoal? Então não foi programado ali
e aquele script foi testado na fase de teste, validou e depois simplesmente executou. É, um robô executou aquele script de novo em produção. Não é? Manualmente as pessoas reaplicaram aquelas configurações, né? Porque tudo que é feito na fase de teste é feito e documentado para depois reaplicar na fase de migração. Porque enquanto você está fazendo na fase de teste, o Gira, o Confluence, está sendo usado pelo time em produção. Então a base está sendo alimentada e trabalhada. Então tudo que é feito em teste vai se perder, porque tu vai ter que resetar aquela base lá, migrar o backup de produção de novo e aí reaplicar todos os ajustes de novo. E nesse trabalho pode acontecer de coisas ficarem para trás. E aí o suporte, né, o time de migração de prontidão aqui no pós-migração é importante para, quando acontecer isso, resolver o mais rápido possível, né? Então, essa uma fase importante também das fases do plano de migração aqui do ambiente Atlassian para cloud ou para data center. Bom, pessoal, a ideia era passar um pouquinho, né, de um overview aí das recomendações, né, que a gente recomenda vocês se aterem durante a migração de um ambiente server para cloud ou para data center. A Trailer Tecnologia tem know-how, experiência nesse tipo de trabalho. Então já fizemos diversas migrações de diversos ambientes, de server para data center, de data center para cloud, de server para cloud. Fizemos o contrário também, de cloud para data center ou de cloud para server. Mas hoje em dia a tendência é mais migrações de server para cloud ou server para data center, tendo em vista, né, ao que a gente comentou aqui na apresentação, da modalidade server está sendo descontinuada. Então, a gente está à disposição. Esse tipo de trabalho é um dos trabalhos que estamos aptos e com certeza poderemos ajudá-los a fazer da melhor forma e atingir os melhores resultados dentro desse processo. Então, nosso comercial está à disposição, tá? Estou à disposição agora na sequência da apresentação para responder dúvidas, né, que vocês possam ter sobre essa questão de migração de server para cloud, de server para data center, ou outras dúvidas em relação à questão do término, da venda do server, de suporte. Então, agradeço a todo mundo, obrigado pela participação no evento e um ótimo evento a todos. Temos ótimas palestras hoje, na manhã, na quinta-feira também, ótimos cases, ficam ligados aí que vale muito a pena ouvir e ver o que nossos clientes e o que o nosso time de analistas e consultores tem feito aí dentro da plataforma Atlassian nesses últimos anos aí. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia de evento e uma sequência de evento boa para todos nós. Abraços.